Você já sentiu como se estivesse se esforçando para ser ouvido por Deus e mesmo assim tudo permanecesse em silêncio? Você ora, você clama, você insiste, mas lá dentro, onde só você e Deus sabem o que realmente se passa, existe uma pergunta que ninguém ouve. Será que estou fazendo o suficiente para ser abençoado? Se você carrega esse peso invisível da performance espiritual, este vídeo é para você. Porque talvez a raiz da sua exaustão não seja a falta de fé, mas um medo oculto de ser rejeitado por Deus se parar de orar. A alma cansada muitas vezes se esconde atrás de uma fé barulhenta. E como um hamster correndo na roda, você repete orações sem perceber que está parado, no mesmo lugar, tentando provar algo que Deus nunca pediu. Jesus nos alertou com clareza em Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O problema nunca foi a oração. O problema é quando orar se torna um ritual de medo, não um encontro de intimidade. Você está pronto para descobrir como orar menos e se conectar mais profundamente com Deus? Nem toda oração nasce de fé. Algumas nascem de medo. Medo de perder. Medo de não receber. Medo de não ser ouvido. E, sem perceber, você começa a repetir palavras, não porque confia, mas porque teme o que pode acontecer se parar. É um vício sutil. Quanto mais você sente que está perdendo o controle da vida, mais tenta controlar Deus com palavras. Mas o céu não responde ao desespero disfarçado de fé. Em vez de silêncio interior, você empilha pedidos. Em vez de descanso, você corre por dentro. Em vez de presença, ansiedade. Na linguagem do coração, isso soa assim: se eu orar o suficiente, Deus não vai deixar que o pior aconteça. Mas Deus não é uma máquina de resposta automática. Ele é Pai, e pais verdadeiros se movem por amor, não por pressão. Jesus nos ensinou isso repetidamente. Quando ele orava, era simples, real, sem exagero. E aqui entra uma chave espiritual. O excesso de palavras esconde muitas vezes a falta de alinhamento. Na prática, o coração que ora com ansiedade aciona um modo escassez, como quem ora com medo de que Deus se esqueça. Talvez sua mente esteja tentando entender o que só o Espírito pode sentir. Talvez sua alma esteja pedindo uma pausa, menos controle, mais escuta. Se isso está fazendo sentido para você, já deixa o like, porque isso fortalece o canal e ajuda mais pessoas a despertarem espiritualmente com clareza. Orar muito nunca foi uma exigência de Deus. O que ele sempre buscou foi algo mais raro e mais precioso: permanência. Jesus foi direto em João 1,7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esta é a chave que muitos não veem. Não é o volume da oração que abre os céus. É o nível de comunhão. Você pode passar horas orando e ainda assim se manter desconectado espiritualmente. Pode jejuar, subir monte, repetir salmos e ainda viver como quem está longe de Deus. Porque permanecer em Cristo não é um esforço de joelho, é um alinhamento de vida. Muitos estão tentando compensar no joelho o que negligenciam na alma. Pedem direção a Deus, mas ignoram os valores que Jesus ensinou no dia a dia. Oram por paz, mas vivem em agitação. Oram por provisão, mas carregam crenças de escassez. Oram por cura, mas continuam alimentando ressentimentos. E então vem o cansaço. Por que Deus não responde? Mas talvez a pergunta certa seja: será que estou permanecendo ou apenas repetindo? A coerência espiritual nasce do alinhamento entre três forças: fé, vibração interior, propósito, direção divina, oração, expressão da alma. Quando essas três estão em harmonia, até a oração mais simples carrega autoridade. Deus não se impressiona com palavras. Ele se manifesta onde existe rendição verdadeira. Permanecer é confiar mesmo quando está doendo. É andar em fé, mesmo que não há resposta.
é carregar a palavra viva dentro, mesmo em silêncio. Você conhece a história. Elias estava diante de centenas de profetas de Baal. Um altar, um desafio, um clamor para que o céu respondesse com fogo. Os profetas de Baal passaram um dia todo gritando, se cortando, suplicando, mas nada aconteceu. E então, Elias se aproximou. Com uma oração curta, sincera e cheia de fé, ele disse: "Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus." E o fogo caiu. Simples assim. O que moveu o céu não foi o barulho, foi o alinhamento. Não foi a quantidade de palavras, foi a autoridade espiritual de quem já estava conectado. Isso nos ensina algo profundo. A oração mais poderosa não é a mais longa, é a mais limpa. Você não precisa explicar tudo para Deus. Ele já conhece seu coração antes da primeira palavra. Ele não está esperando o seu esforço. Está esperando sua entrega. Quanto mais fé real você tem, menos precisa tentar convencer Deus, porque a fé genuína não grita. Ela sussurra com confiança. Imagine uma flecha. A mais leve, quando bem direcionada, atravessa distâncias imensas. Assim são suas orações. O que importa não é o peso, é a precisão. Experimente isso hoje. Antes de orar, pare, respire, escolha no versículo, medite nele e então ore pouco, mas ore com verdade. Deus escuta mais o coração alinhado do que a boca apressada. Você pode passar a vida toda orando, clamando, jejuando, mas se seu espírito estiver desconectado, tudo isso vira ruído. A presença de Deus não se ativa por performance. Ela se manifesta onde há verdade, onde há rendição. Dallas Willard escreveu: "O maior inimigo da vida espiritual é a pressa. Não é o pecado, é a pressa." E isso é profundo, porque muita gente não peca com o corpo, mas vive em pecado de alma, agitada, acelerada, desconectada. Orar em presença é como enviar cartas sem endereço. Você fala, mas não chega. Você repete, mas não se entrega. Jesus, quando curava, quase nunca fazia orações longas. Ele dizia: "Levanta-te, vai, seja limpo." Por quê? Porque ele já estava completamente alinhado com o Pai. E é esse alinhamento que libera a autoridade espiritual. A fé que move montanhas não se mede em tempo de joelho, mas em profundidade de escuta. É quando você ora e depois silencia. É quando você para de pedir e começa a ouvir. Maria entendeu isso. Enquanto Marta corria de um lado para o outro, tentando fazer mais, Maria apenas sentou aos pés de Jesus. E Jesus disse: "Maria escolheu a melhor parte." Talvez Deus esteja esperando isso de você hoje. Menos correria, menos rituais, mais presença, mais escuta, mais verdade. Se esta mensagem trouxe luz para você, compartilhe com alguém que precisa sair da performance religiosa e entrar em intimidade real com Deus. Comenta aqui embaixo: "Eu escolho a oração com presença." Ativa o sininho, se inscreve no canal e torne-se membro para receber conteúdos exclusivos de reconexão espiritual profunda. E se ainda não deixou o like, esse é o momento. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais corações sedentos por verdade.